Estamos aqui novamente com um convidado mais que especial nessa quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. E vamos aí avisando o pessoal que já estamos online para ficarmos aí naquela barra de rolagem com o coraçãozinho, avisando também com o nosso querido aviãozinho, né, para que todos venham participar desse bate-papo maravilhoso. Vocês sabem que eu não falo de política, nem de partido político, mas o assunto me interessou, né? O nome do livro é inusitado, já diz tudo, que na verdade fala sobre como não sermos enganados pelos políticos, né? Então isso por si só já é algo que nos chama atenção. Mas é óbvio que eu imagino que seja, e é o que o Ricardo Holtz, nosso maravilhoso convidado de hoje, nosso querido, né, que ele é graduado em gestão pública, especialista em administração pública e fez parte muito chique, né, do grupo, do programa de formação de líderes do século XXI em Harvard. Olha só, e vai falar tudo para nós, como termos esse conhecimento, essa informação e como tudo que sabemos nas nossas vidas, como a gente mesmo lida com questões de abuso, a arma, é a informação, é o conhecimento, e é sobre isso que ele vai falar, sobre o fato de que o voto é a nossa arma, né, que escolher bem, escolher as pessoas faz parte deste poder, e se cada um de nós soubermos o nosso poder, tudo será diferente. Na verdade, quem tem o mandato é o nosso funcionário, ele está ali em nosso cargo, para a nossa situação, para a nossa vida, e tendo que lutar através do seu cargo por algo melhor para nós. Infelizmente, no Brasil, isso é muito distorcido e é o inverso, né? Os valores são invertidos. Então, ele vai dar aqui hoje uma aula para nós, sem nenhum tipo de partido ou nada que indique isso, porque eu não falo sobre isso, sou política, cidadã, mas não tenho nenhum tipo de político favorito e não externo, e não gosto de falar sobre o assunto, a não ser para conhecimento de todos nós, para nossa evolução e para nossa defesa, que eu acho super importante. Então, obrigada a todos que já estão aqui comigo. Mário Cardona, querido Júnior, obrigada por estar aqui, saudade de você. Não esquece de mandar meu vídeo, hein, Mário? Agora pro final do ano, tá? Ana Valéria aqui conosco também, Ariel Gomes sempre aqui conosco, o nosso querido convidado que dispensa maiores comentários e apresentações do que eu já falei e que vai começar a elucidar essa situação para todos nós, né? E quem quiser fazer pergunta será bem-vindo, né? Deixa eu convidá-lo aqui, só um minutinho, vamos convidar o nosso querido Ricardo, maravilhoso. Deixa eu ver. Olha, quase que esse meu celular, gente, eu tô com o celular aqui apanhando. Se o nosso Ricardo já entra. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, querida? Como é que você está? Em primeiro lugar, bem. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado pela abertura. E fiquei feliz quando você falou, sou política, não tenho partidarismo, não tenho político de estimação, mas quando você falou, sou política, eu fiquei feliz. Que a maioria das pessoas começa negando logo, não, mas todos nós somos como cidadãos e temos que ser, né, encarar isso com muito orgulho. E eu estava aqui fazendo uma apresentação diante do meu não conhecimento na sua área. E, em primeiro lugar, é uma honra estar com você aqui. E eu realmente não falo, o pessoal que me segue sabe, eu não entro para esse lado político, não faço apologia ao cá. Eu defendo a arte, a cultura, né, que é já tão massacrada e é tão difícil nos dias, como todas as outras situações de saúde, enfim, toda a nossa luta. E essa inversão de valores eu acho super importante você colocar. E aqui dentro da minha falta de informação desse aspecto que você é o estudioso da causa, eu já mais ou menos coloquei a questão do poder do voto, e aqui é invertido, a situação que eles é que têm a obrigação de fazer algo por nós. E na minha situação cotidiana, eu brinco que eu quero ver um político brigando por nós, da mesma forma que eu vejo, às vezes, pessoas brigando por políticos. Então, o dia que eles fizerem isso, porque eles têm um cargo para fazer isso em nosso nome, eu vou ficar muito feliz. Até lá, não me manifestarei dessa forma partidária. E brinco também que se partido fosse bom, era inteiro, que se já é partido, já segregou, entendeu? Boa. Então,
Tô nessa aqui para ter aulas com você. O nosso pessoal está aqui entrando, o pessoal já agradecer também ao Jorge Roberts, que é um querido que fez a nossa conexão, a Samantha também, e vamos falar deles depois um pouco mais. Agradecer a todos que estão aqui conosco. Gente, o tema é inusitado, mas o Ricardo tem muita coisa boa para trazer para nós, e eu acredito que o dever ou a situação, o tema gira em torno da informação e do conhecimento. É isso mesmo, Ricardo? Como que é isso? Porque o nome é inusitado, né? Você já falou bastante, eu vou aqui assinando embaixo do que você falou. Mas, bom, de novo, muito obrigado pelo convite, Rose. É um prazer imenso poder bater um papo com você, falar um pouco aqui sobre esse trabalho que a gente vem tentando fazer, que na verdade é um grande projeto de educação política, né? Eu sou formado em gestão pública, especialista em administração pública, e ao longo da minha caminhada, eu tenho percebido que há uma dificuldade muito grande por parte do cidadão comum, trabalhador, a dona de casa, o estudante, enfim, entender quais são os papéis dos políticos. Ou seja, por que eles existem? Qual é a função de cada um? Que todos eles estão lá, como você bem falou, eles estão lá para nos servir e não se servir do poder do povo. Estão lá para servir ao povo. Por que eles existem? Por que eles estão lá? Eu vejo muita gente reclamando, mas que na prática nós temos que fazer, e aí eu acho que é um ato até, de certa maneira, de humildade da nossa parte, em fazer um certo reconhecimento em que parte deste erro que nós temos na sociedade também é nosso. E vou explicar por quê. Porque nós elegemos os políticos, muitas vezes nós acreditamos em conversa de político, como a gente fala por aí, em papo de político, que não representa a verdade. E compete a nós também sabermos um pouquinho sobre qual é a função de cada um deles, para que a gente não seja enganado. Não é verdade? Exato. Eu costumo usar uma analogia de vez em quando em algumas palestras que eu faço em escolas, universidades, da seguinte maneira. O Brasil é o país que muita gente gosta de futebol. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você precisa conhecer as regras do futebol. Olha, você vai jogar dentro dessas 4 linhas, você não pode pôr a mão na bola, a não ser que você seja o goleiro, e mesmo assim o goleiro tem que estar ali dentro de uma área pequena, se ele sai da grande área é falta, enfim. Tem um conjunto de regras e normas que, por mais que você tenha talento para jogar o futebol, se você não conhecer essas regras, você não vai conseguir jogar. Na nossa sociedade é a mesma coisa. Existe um conjunto de normas e regras na sociedade brasileira, ou seja, por que tem um município, uma prefeitura, qual é a competência de quem comanda a prefeitura, por que tem os vereadores, qual é a função de cada um deles, o que é poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, o que compete a cada um, até onde vai o poder de um, até onde vai o poder do outro. Esse é o básico da nossa sociedade, Rose. Se nós não soubermos, nós não vamos conseguir acertar nesse processo. A gente vai ficar acreditando em conversa de político e vai ser enganado e vai criar expectativas em cima. Reiteradas vezes. Exatamente, é o que acontece hoje. Se conversar com a maioria das pessoas, elas estão frustradas com a política. Elas estão cansadas da política e muitos repetem: a política é tudo igual, não vale a pena nem se misturar porque não funciona. E aí você começa a conversar com essas pessoas. Eu vi isso muito de perto na eleição do ano passado. O Brasil inteiro, exceto o Distrito Federal, teve eleição para prefeitos e vereadores. Perfeito. E eu ouvi isso de candidato a vereador prometer asfaltar rua, construir creche, construir unidade básica de saúde. Só que vereador não constrói nada. Ele não tem esse poder. Por mais que a pessoa queira fazer, ela não pode fazer, porque não compete ao Poder Legislativo executar o orçamento. Falando num português mais simples, vereador não constrói nada, vereador não gasta o dinheiro da prefeitura. Quem executa a obra é o executivo, é o prefeito. Então, aquela pessoa que ouviu aquele vereador, que eu estou aqui dando como exemplo, falar que ele ia construir a creche naquela comunidade, se ela soubesse qual é o papel do vereador, ela não seria enganada por aquele político. Ouvindo ele falar, ela já saberia que não é papel do vereador construir creche, ela não acreditaria nele, não seria enganada, não passaria por esse processo de frustração que o brasileiro tem hoje com os políticos. Então, a partir desse momento,
terminada a eleição do ano passado, eu fiz uma reflexão muito grande e falei, olha, vou escrever um livro para construir um conjunto de ideias e mostrar para a sociedade. E aí o objetivo desse livro que eu escrevi, e o livro chama Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, está aqui. Perfeito, adorei o nome. Achei o nome super inusitado e real. E te digo mais, esse exemplo que você deu do vereador, em alguns municípios assim menores, um pouco mais distantes, né, que acontece, o próprio vereador não sabe o que ele pode fazer. O próprio candidato a vereador, ele sequer sabe que ele não pode asfaltar nada e fazer nada. O que é pior ainda, porque tirando a questão da má-fé de promessas e etc., ele muitas vezes não sabe para que ele está sendo eleito. E quando ele vai ser eleito numa comunidade menor, ele acha que é aprovar aquela situação que às vezes o prefeito manda, ele nem entende direito ali, nem sempre tem uma informação adequada, o que piora o nosso quadro, se você for pegar esses municípios onde o próprio candidato não sabe o que ele pode fazer ou não pode. Se você me permite dizer, vou fazer só uma correção. Não acho que sejam municípios pequenos, querida. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, capital, o maior município do hemisfério sul do mundo é a cidade de São Paulo, mais de 12 milhões de habitantes. Aqui em São Paulo, eu ouvi essa história que eu te contei. Aqui em São Paulo tem vereador eleito agora, eleito em 2020, que já tomou posse esse ano, que já está aí há 10, 11 meses no mandato. E que comprou curso online, o nome para saber o que ele pode. Para que serve o vereador. Olha que loucura, tá? Olha que loucura. Imagina o que esse candidato, quando candidato, não prometeu por aí. Você entende? Exatamente. Então, a má formação dos candidatos, o que aqui entre nós também é um reflexo da sociedade, porque o político, ele vem do povo. Ele é da sociedade. Entende? O político é reflexo da nossa sociedade. Ele só então, tem o preparo político que está na nossa sociedade vai para a vida pública. E olha que loucura. Para o cidadão se candidatar a vereador no Brasil, ele precisa ter mais de 18 anos, estar filiado a um partido político há pelo menos 6 meses antes do processo eleitoral e não ser condenado em segunda instância, dentro da lei da ficha limpa. Sim. Acabou. E não ser analfabeto, né? Só que para não ser analfabeto, precisa apenas que ele escreva o próprio nome e que ele saiba ler um parágrafo lá, 2 parágrafos. Exato. Isso já caracteriza que ele não é analfabeto. E aí ele está liberado para ser candidato a vereador, por exemplo. E o candidato não sabe... E aí, Rose, acredite, mais de 80% dos candidatos no Brasil, eles não sabem qual a função do cargo que eles estão concorrendo. É inacreditável. A nossa realidade ela é muito, muito ruim. E é por isso que a gente tem que chamar a atenção da sociedade para que a sociedade saiba, para que a sociedade aprenda, olha, como é que funciona o Brasil? Dessa forma. Tem um negócio chamado Constituição. A Constituição, o nome já está dizendo, é como foi constituído o Brasil. Ali está escrito como funciona o nosso país. Ali está dizendo que foi dividido os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. E o legislativo é o primeiro poder, ou seja, é o primeiro que vem na Constituição. Isso não é à toa, porque o legislativo tem um poder imenso e as pessoas não conhecem o poder do legislativo. Muitas vezes no Brasil a gente acredita muito, Rose, no prefeito, no governador, no presidente. E acha que essas pessoas vão transformar a nossa sociedade. Eu costumo brincar e dizer que a gente acredita no super-homem. A gente elege uma pessoa que vai resolver todos os nossos problemas. Só que a gente esquece que essa pessoa depende de outros 2 poderes, o legislativo e o judiciário. Os 3 poderes são iguais, eles são exatamente iguais. Não existe um poder maior do que o outro. Então, quando um presidente da República, por exemplo, é eleito, e às vezes ele prometeu um monte de coisa na campanha que talvez nem pudesse fazer, quando ele ganha a eleição, e aí você pode replicar, eu falo de presidente, mas você replica para governadores nos estados e para os prefeitos na cidade. O chefe do Poder Executivo, quando ele é eleito, ele só pode fazer aquilo que está aprovado em lei. Exato. Ou seja, o presidente da República só pode executar, e esse é o nome, o presidente é chefe do Poder Executivo. Ele só executa aquilo que já existe uma lei dizendo que ele pode fazer. Ou seja, primeiro passa pelo Congresso Nacional,
Lá no Congresso é aprovada uma lei, uma vez aprovada essa lei, ele pode fazer. Senão, ele não pode fazer. A gente tem algumas variações aí, como é o caso das medidas provisórias, mas elas são por tempo limitado. Eu achei bem interessante a sua correção, até porque quando eu disse municípios afastados, nada contra, até porque eu vim de né, um município pequeno do interior do Paraná, e não é isso. Eu só quis dizer que seria até louvável se fosse só lá. Mais impressionada ainda fico quando sei que em grandes metrópoles e capitais isso ocorre mais ainda, porque aí você vê que não é só o povo que está sendo enganado por um desconhecimento, né? O próprio candidato que está ali não sabe para onde vai e o que ele vai fazer. E aí tem também a situação que a gente vê aí na nossa realidade cotidiana, que seria o que o povo quer ouvir. Porque você falou bem, acredita-se no super-homem que vai resolver tudo. Na verdade, parece aquela história da vidente, que você vai na vidente para trazer seu ex de volta em 3 dias e quer que ela fale o que você quer ouvir, né? Fazendo uma comparação muito ridícula. Mas dá a impressão que o povo está carente, está realmente desgastado, e que aí, se chega uma pessoa falando um pouco mais sobre a linguagem deles e o que eles gostariam que acontecesse de uma forma utópica até, aí vota-se nessa pessoa. E é importantíssimo, eu acho, Ricardo, sem querer aqui conduzir a sua live em relação ao conhecimento que você tem para nos passar. Claro que a gente vai, né, falar do seu livro, que você, muito de uma forma empática, disponibilizou, inclusive gratuitamente, né? Eu queria que você falasse depois sobre isso, mas eu queria que você definisse, você já falou do vereador, do legislativo, do executivo, mas se você pudesse, em uma frasezinha, para os nossos seguidores, e ficar gravado aqui também, definir, claro que você não vai definir todas as funções, mas, por exemplo, as vereador... primordiais. Isso, as primordiais. Vereador, legislativo, né, legislar, enfim, o executivo, executar, como você falou, que já está lá. Algo assim, e falar do senador, do presidente, do vice-prefeito, do vice-presidente, porque o nosso país já foi conduzido muitas vezes por vices, né? As nossas cidades também. É importantíssimo falar sobre isso, e ninguém presta atenção no vice. Né? Olha, então, parabéns. Você, na verdade, eu estou aqui sentado ouvindo você falar. Exatamente isso. Nós temos uma tradição de vice muito grande. Nesse momento, a minha cidade, a cidade de São Paulo, está sendo governada pelo vice-prefeito. Porque o prefeito foi eleito e faleceu, infelizmente. Houve a perda do prefeito eleito e o vice assumiu e tá o mandato inteiro, vai ficar o mandato praticamente, o mandato todo. Nós já tivemos na história do Brasil o vice do Collor, que foi o Itamar, que assumiu, né? Tivemos o vice da Dilma, que foi o Michel Temer, que assumiu. E logo no processo de redemocratização, logo depois da Constituição de 88, nós tivemos, foi eleito o Tancredo Neves, e que acabou também falecendo, e quem assumiu foi José Sarney, que ficou 5 anos de mandato. À época era 5 anos o mandato. Mas vamos lá. O que é muito importante as pessoas entenderem é o seguinte. Eu vou começar da cidade, que é onde está mais próximo da gente. Então, tem 2 coisas bem importantes aqui. Primeiro, entendam que os poderes são independentes, tá? O que é que eu quero dizer com isso? O legislativo não manda no judiciário, que não manda no executivo. O executivo não manda no legislativo, que não manda no judiciário. Eles são harmônicos, eles são independentes. Ou seja, o presidente da República não manda no Congresso Nacional. O deputado, o senador, não é funcionário do presidente, ok? São iguais, eles são pares. Assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são funcionários do presidente. São pares, são iguais. Têm funções diferentes. Dito isso, que existem esses 3 poderes e que os poderes são independentes, ninguém manda em ninguém, são soltos. Vamos vir para o município. No município nós temos o poder legislativo. Eu vou me ater aqui um pouco ao legislativo e ao executivo, porque eles são eleitos diretamente pelo povo. O poder judiciário, os juízes, os desembargadores, os ministros, eles são concursados ou são indicados politicamente, no caso dos ministros do STF e tal. Então eu vou deixar o poder judiciário um pouco de lado, e o povo tem uma noção muito ampla do poder judiciário, do papel dos juízes, dos desembargadores. Então esse poder eu vou deixar um pouco aqui de lado. Vamos nos ater ao legislativo, que nós elegemos todos eles, e ao executivo, que nós elegemos, votamos todos eles. No município, poder legislativo é exercido pelos vereadores. 2 funções básicas,
principais funções dos vereadores, é a função pelo qual ele é pago: criar leis. Ele vai propor, vai aprovar ou vai reprovar leis que vão valer no município, apenas no município. Leis específicas, leis que vão valer naquela cidade e que atendem determinadas regras. O vereador não pode legislar sobre tudo. Por exemplo, o vereador não legisla sobre moeda, sobre economia, não legisla sobre relações exteriores, não legisla sobre forças armadas, por exemplo. Vereadores não legislam sobre segurança pública, que é competência do Estado. O vereador legisla sobre o município, cria leis municipais e, principalmente, fiscaliza os atos e os gastos do prefeito. O prefeito que é chefe do poder executivo, o segundo poder, ok? Então, nós votamos nos vereadores. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, que eu tenho os números na cabeça, mas você replica para qualquer município brasileiro, mudando o número de vereadores. E o número de vereadores tem a ver com o número de eleitores, com o tamanho da cidade, ok? O tamanho do número de habitantes e eleitores determina o número de vereadores daquele município. A cidade de São Paulo é a cidade que mais tem vereadores. Tem 55 vereadores na cidade de São Paulo. E esses vereadores são pagos pelo povo da cidade, com um salário aproximadamente aí de R$ 20.000 por mês de salário, pagamento mensal do povo da cidade de São Paulo, para que eles criem leis para a cidade de São Paulo e fiscalizem o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. O prefeito, por sua vez, ele vai gastar, basicamente, o prefeito vai gastar o dinheiro do povo, o dinheiro que foi arrecadado dos impostos, vai para um cofre, aquela parte que compete à prefeitura municipal, impostos do município, IPTU, ISS, que são municipais, aí tem os repasses de ICMS, uma parte de ICMS que vem para o município, os repasses que a União também manda para o município. Todo esse dinheiro que foi tirado do povo através dos impostos, e aqui eu vou fazer um parênteses, o nome é imposto, não é voluntário. Ele é tirado do bolso do povo, ok? De forma imposta. Muitas vezes o cidadão não sabe, mas tudo que ele compra, tudo que ele faz, tudo tem imposto embutido no preço. Tomou um refrigerante, tem imposto lá dentro do preço. Cerveja, um imposto, água mineral, camisa, videogame, óculos, maquiagem, tudo, absolutamente tudo. No preço daquele produto já tem um imposto que vai para o governo, ok? Esse dinheiro vem para a prefeitura, no caso da prefeitura, o que compete à prefeitura, e o prefeito vai gastar. Para ele gastar esse dinheiro, ele tem que ter uma autorização da Câmara, uma lei que diga que ele pode gastar e como ele vai gastar. Essa lei se chama Lei Orçamentária Anual. O prefeito manda para a Câmara uma lei dizendo, olha, eu tenho a previsão de que vou arrecadar sempre um ano antes. Ou seja, agora em 2021, eles votaram a lei orçamentária para valer em 2022. Então, o prefeito fala assim, isso em todos os municípios, tá, Rosa? Exatamente igual. O que muda é os valores de dinheiro. Sim. Olha, eu vou gastar esse dinheiro, no caso da cidade de São Paulo, mais de 64 bilhões de reais é o orçamento previsto para 2022. É que o prefeito acha que vai arrecadar de impostos em 2022, ok? Aí ele fala, Câmara de Vereadores, eu pretendo gastar esses 64 bilhões que talvez a gente arrecade no ano que vem da seguinte forma. E ele manda para a Câmara um projeto de lei orçamentária. A Câmara discute, aprova esse projeto de lei e autoriza o prefeito gastar. Esse é o papel da Câmara. Ela criou aquela lei. Olha, prefeito, pelo que você disse aí, pode gastar tantos bilhões na saúde, tantos bilhões na educação, na construção de novas obras, no meio ambiente, na segurança. E no caso do município, é aquelas guardas municipais. Porque a polícia não compete ao município. A polícia civil e militar é dos estados, é competência do estado. O município não legisla e nem executa nada sobre polícia. Mas tem as guardas municipais que também compete a esse arcabouço de segurança pública. O prefeito vai lá e gasta o dinheiro, e aí o vereador, que já autorizou ele gastar, é pago pelo povo para fiscalizar. Olha, o prefeito vai gastar 64 bilhões, vamos lá, ele construiu uma escola, qual foi a empreiteira, como foi o processo de licitação, o preço que foi contratado é aquele que realmente foi pago? Ou teve aditivos dessa obra aí eternamente? A obra parou pela metade. A empreiteira
foi uma empreiteira que deu dinheiro na campanha do prefeito, era cunhado do prefeito. Esse papel fiscalizador é do vereador. Se ele encontrar uma irregularidade, ele pode abrir um processo interno na Câmara ou denunciar ao Ministério Público para que então entre a Justiça e diga se realmente havia uma irregularidade ali ou não. Então, esse no município o sistema funciona dessa forma. Vereador cria leis e fiscaliza o prefeito. Prefeito executa. Ele pode contratar pessoas para ajudar ele, são os secretários municipais, secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Meio Ambiente. São cargos que o prefeito tem como cargos de confiança, não precisa ser concursado. E aí é quem o prefeito achar que deve chamar, ok? Ele coloca para ajudar ele e gasta aquele dinheiro. E aí eu quero deixar aqui uma semente na cabeça de quem está nos assistindo nesse momento e quem vai nos assistir depois, ok? Se o vereador é pago, aqui em São Paulo ele tem um salário de 20 mil reais mais ou menos, mais um negócio que é chamado de verba de gabinete, que é uma regalia dada aos vereadores para contratar funcionário, tem carro oficial, tem auxílio saúde, auxílio gasolina, auxílio de correio, tudo isso para fazer o trabalho dele, ok? E se esse cara é pago, Rose, reflete comigo, para fiscalizar o prefeito, certo? Aí é muito comum em todos os municípios do Brasil o vereador ser eleito e ele lá conseguir um cargo na prefeitura para aquelas pessoas que ajudaram ele na campanha. Às vezes é um irmão, um parente, um cunhado. E como é um outro poder, não é o poder legislativo, não caracteriza como nepotismo, ok? É um outro poder. Ele ganhou para vereador no legislativo, colocou a mulher dele, o primo, o parente, no executivo, que é outro poder. Só que se ele pede esse cargo na prefeitura e ele ganha esse cargo da prefeitura, para ele, para os assessores dele, para o pessoal dele que ajudou ele na campanha, como é que ele vai cobrar do prefeito se o prefeito cometer alguma irregularidade? Ele já está dentro. Ele tem um cargo na prefeitura, como a gente costuma dizer num português meio chulo, ele tem o rabo preso com o prefeito. Exato. Então, todo vereador que tem cargo na prefeitura, esse cara está com o rabo preso com o prefeito, ele não vai fazer o papel pelo qual ele é pago, que é o papel de fiscalizar o prefeito. Se ele encontrar uma irregularidade, ele vai deixar para lá. Porque se ele denunciar o prefeito manda embora o pessoal dele. É simples essa matemática. Sim. Isso é importante que o povo saiba, porque as pessoas começam a perceber isso no dia a dia, porque isso virou um negócio tão banal que todo mundo fala, ó, a esposa do vereador tal, ela é secretária de meio ambiente, ó, o irmão do vereador tal é subprefeito, ele trabalha em tal lugar. Isso não deveria acontecer, porque isso aleja o poder legislativo municipal. Aquele vereador não está fazendo o trabalho dele. Isso superficialmente no município. Vamos para o Estado. O Estado é a mesma lógica. No Estado, nós temos as assembleias legislativas, que representam o poder legislativo estadual, que é composta pelos deputados estaduais. E aí, cada estado, de acordo com o seu tamanho, número de eleitores, de habitantes, tem lá um número de deputados estaduais. A mesma coisa, os deputados estaduais, eles legislam, criam leis que vão valer em todo aquele estado, só naquele estado, ok? E eles fiscalizam os gastos do governador. O Estado arrecada o dinheiro, principalmente através do ICMS e de outros impostos que são arrecadados pelos governos estaduais, além do repasse que a União traz para esses estados. O governador fica lá com um bolão de dinheiro e ele vai gastar aquele dinheiro com saúde, educação, obra e tal. Quem fiscaliza como ele está gastando isso? Os deputados estaduais. Então, quando você vota num deputado estadual, você está votando para o cara modernizar a legislação daquele estado. E aí, estado, escolas de nível médio, na maioria dos casos é competência estadual, algumas escolas de nível técnico, alguns hospitais de média e grande complexidade são de competências estaduais, porque a saúde é tripartite. União, Estado e município, mas mais ou menos a média complexidade é do Estado. Enfim, o deputado estadual é o cara que tem que fiscalizar se o governador está sendo corrupto ou não, se o governador fez uma obra fraudulenta ou não, se o governador está beneficiando alguma empreiteira que ajudou ele na campanha, se tem alguma irregularidade no governo do Estado. É o deputado estadual que é pago pelo povo para fiscalizar.
Quando criaram o sistema lá, ele foi bem pensado, esse sistema tripartite. Olha, eu tenho um cara para gastar o dinheiro, mas gastar o dinheiro é muito poder na mão de uma única pessoa. Então, eu vou contratar um monte de outras pessoas para fiscalizar esse único. E se achar alguma irregularidade, eu tenho um outro poder independente para julgar o certo e o errado nessa história. Então, a lógica é basicamente essa. No momento que eu voto num deputado estadual e esse deputado vira secretário, ou esse deputado, perdão, coloca um parente dele no governo do estado, ele alejou o mandato dele. O mandato dele não serve mais para nada porque ele não fiscaliza mais o governador. Ele vai só dizer amém para o governador, que é o que acontece, é o que o pessoal chama de base do governador, ou base do prefeito, aquela base política do prefeito. Aquela base nada mais é do que um grupo de vereadores ou de deputados que aquele executivo já trouxe para o lado dele. Na maioria dos casos, infelizmente, triste dizer isso, cooptou por algum tipo de ato não republicano, não lícito. É a troca lá do toma lá da cá. Essa vergonha não pode acontecer. Só que essa vergonha não é só do prefeito, do governador, do presidente. Ela é do legislativo também, que na maioria das vezes faz esse jogo. Sim, você acha nas palestras que você tem feito, a gente, é o que você falou, no cotidiano a gente vê sempre pessoas que não entendem, não sabem o que cada cargo faz, e ainda tem, aí vende-se uma ilusão, uma falsa promessa. É como se, por exemplo, eu fosse no supermercado comprar alguma coisa, né, na verdade me prometessem que vão me dar algo, que vão me entregar algo, sem que eu fizesse nada também, e aquilo ficasse só na conversa, vamos dizer. Isso em todos os outros tipos de trabalho ou de condição, vamos dizer assim. Aqui falta-se muita informação. É óbvio que quando não se tem informação, é o que o seu livro quer trazer. O conhecimento e a informação que é a nossa arma contra esse tipo de falácia. Exatamente. Que é o que o político leva vantagem. Como que você faz essa estatística, essa situação dessas palestras que você tem feito a nível aqui do Brasil todo, em relação a isso? Deveríamos ter, assim, uns 15 mil Ricardos para poder pulverizar essa história aos 4 cantos do Oiapoque ao Chuí. Mas imagino que você também, de alguma forma, seja, entre aspas, perseguido por poder querer elucidar essas questões para essas pessoas, para a grande maioria das pessoas que se encontram. É verdade. Como que você faz essa análise dessa ignorância no sentido realmente de ausência de conhecimento, sem nenhum tipo de pejorativo, e do que cada vez mais esse sistema fica abusivo? Eu lido muito com a questão de abuso, né, profissional, doméstico, violência, e você vê na parte política um abuso. Há uma inversão de valores, eles vendem o que não fazem, ou seja, eles iludem da mesma forma que qualquer relacionamento abusivo. Exato. E ainda culpabilizam o povo, porque o povo se sente culpabilizado e culpado por aquela pessoa que ele escolheu. Né? E eu achei interessantíssimo quando você coloca no seu livro, fazendo as suas palestras, você menciona quem não olhou para algum político que elegeu, né, que deu o seu voto, e disse como eu pude eleger essa pessoa. Mal comparando, é o que a gente fala com um ex que não deu certo, né? Como eu pude estar com essa pessoa em algum momento da minha vida. Igual roupa que não te serve mais no armário. Como eu pude usar isso algum dia e achava que era bonito, né? Então, assim, acho que o povo não pode se culpar, mas há uma inversão tão grande de valores que quem tem um pouco mais de lucidez, como você tem tentado trazer para nós, dá a impressão que é errado é aquela pessoa, e não o restante. Eu queria que você falasse sobre essa frente que você tem nas suas palestras, esse feedback, né, que a gente não tem, além do cotidiano nosso mais próximo. Olha, eu tenho uma história que também aconteceu no final do ano passado, eu ainda nem tinha um livro, mas eu já falava muito, eu fiz muita live no ano passado, explicando para que serve um vereador e um prefeito, que era a eleição de prefeitos e vereadores, né? E eu fui na casa de uma senhora bem simples, que ela assistia as minhas lives, e aí ela me convidou, vem aqui na minha casa, que eu queria fazer uma reunião com alguns vizinhos aqui, se você pudesse vir. E aquilo me chamou a atenção e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era uma senhora, já devia ter seus 60 e poucos anos ali. Entre 60 e 70 anos, uma senhorinha. E ela falou para mim, meu filho, todos os anos da minha vida eu fui enganado por político. Assim, a hora que eu cheguei na casa dela, ela me cumprimentou e tal. Olha, meu filho, eu tô aqui porque eu fui enganada a vida inteira. Na eleição passada veio uma mulher aqui, que por acaso era vereadora à época, né?
e ela me falou exatamente o que você disse naquela live sua, de que ela ia asfaltar a rua, que ia chegar até a nossa quadra, ela morava num conjunto habitacional, enfim. E aquela senhora se sentiu livre quando ela aprendeu que, ouvindo, ela ia identificar um político corrupto, safado, ou um político que não estava preparado. Às vezes, realmente, como você falou, o político não sabe para que serve o cargo dele, ele está mal preparado, mas ele também não serve para ser político naquele cargo. E quer as mordomias que o cargo oferece. Exatamente. Na verdade, imagina você que é um médico que não é médico, ou que não sabe o que é. Você vai num cardiologista que não sabe o que é um coração. Não existe isso. É absurdo quando a gente pensa por esse outro lado. Então, é absurdo ter um candidato a um cargo eletivo que não sabe para que serve o cargo. Então, eu ouço... Essa senhora foi um depoimento que me marcou muito, justamente porque ela se sentiu livre, ela se sentiu solta das amarras da ignorância, que a sociedade, de certa maneira, mantém a parte dos cidadãos presos nessa ignorância. Porque você vai na escola, eu estudei escola pública a vida toda, e não tive essa aula. Ninguém me ensinou nada sobre cidadania, sobre o que era a Constituição. A primeira vez que eu ouvi sobre a Constituição, eu falei, meu Deus, está tudo aqui. Esse negócio tinha que ter um livro desse para cada brasileiro, para você olhar lá, olha, isso aqui são as regras básicas para você viver no Brasil. E isso abriu meus caminhos, inclusive profissionais, porque não adianta eu ficar reclamando do buraco da rua que está na frente do meu estabelecimento comercial, na frente da minha casa, para a pessoa errada. Ela não vai resolver o meu problema. Não adianta eu cobrar do vereador uma função que é de um deputado estadual, por exemplo. Isso acontece muito, as pessoas cobrarem segurança pública de um vereador ou de um prefeito. Está errado. Então, compete a nós sabermos um pouquinho. E aí, andando pelo Brasil afora em palestras, o ano passado foi um pouco mais restrito, em função da pandemia e tal. A gente acabou usando essa mídia, né, digital. Mas o que eu percebo é que as pessoas se sentem libertas. Quando ela ouve um pouco, fala, caramba, o vereador não pode construir creche, ele não pode asfaltar a rua. Não, ele não pode. O máximo que um vereador vai fazer é pedir para o prefeito, você pode asfaltar essa rua lá? Mas pedir, você também pode, eu também posso, a associação do bairro também pode. Não precisa pagar para aquele cara para ele fazer isso. A gente paga para ele fiscalizar se o prefeito está fazendo e se está fazendo bem. Porque o que mais a gente tem no Brasil é obra superfaturada, é obra que começou e não terminou. Enfim, essa roubalheira toda que a gente, infelizmente, vê todo dia nos jornais por aí. Então, eu sinto que as pessoas, quando têm a oportunidade de saber um pouquinho, e aqui não estamos falando bem do básico mesmo, né? Quando ela tem a oportunidade de saber um pouquinho, ela se sente livre. E essa liberdade é que é muito importante a gente deixar no coração, na cabeça de cada brasileiro. Por isso, quando eu escrevi o livro, e ele é uma síntese desse basicão, por isso que o nome é Manual Básico. Se você ler o meu livro, você não vai ser mais enganado por político. A gente disponibiliza o livro gratuitamente. Muita gente me fala, você escreveu, você vai ganhar dinheiro com isso, por isso você está promovendo. Não, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é que o cidadão tenha acesso à informação. Qualquer um que está nos acompanhando pode baixar o livro, o e-book do livro, gratuitamente, no meu site www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br, que é o meu desejo das pessoas, que elas não sejam enganadas por político. Ela baixa o livro, vai ter um livro igualzinho esse aqui, o físico, toda a capa, todo o conteúdo igual, não é parte do conteúdo não, é o livro inteiro, gratuitamente. Não vai pagar nada, não tem curso, não pede cartão, não tem nada disso não, é de graça mesmo. Para o cidadão. Muito interessante. E eu peço, leia. Tudo que eu quero é que você tenha conhecimento. E você tendo conhecimento, com certeza você vai fazer escolhas melhores, principalmente no legislativo. Porque às vezes o executivo, como é uma pessoa, um prefeito, um governador, um presidente, a gente até acompanha um pouco mais, né? A gente acaba tendo ali, olha, esse cara eu não gosto dessa postura, ele falou tal coisa e eu não gostei, esse aqui eu simpatizo mais. Porém, quando esse cara chega lá, mesmo que seja aquela pessoa que você acreditou nas ideias dele, talvez até ele possa tentar fazer alguma coisa, ele vai se deparar com, no caso do presidente, com o Congresso Nacional. E aí eu vou pegar um gancho já para falar um pouquinho. O Congresso Nacional Brasileiro é a casa do Poder Legislativo Nacional. E o nosso Poder Legislativo em Brasília é o que a gente chama de bicameral. Tem duas casas. A Câmara dos Deputados,
deputados federais, e o Senado Federal. Trabalham em conjunto. Cada um tem uma função. Ambos fazem parte do Poder Legislativo Nacional, federal, ok? E a função básica deles é a mesma dos outros, do estadual e do municipal. Propor, aprovar e reprovar leis que vão valer no Brasil inteiro, aí já é nacional, ok? E fiscalizar o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Porém, existe uma diferença muito grande que poucos cidadãos brasileiros sabem. O deputado federal, ele é eleito em cada estado proporcionalmente pelo número de eleitores, de habitantes e eleitores daquele estado. Então, tem números diferentes. O estado de São Paulo, que é o que mais tem deputados federais, tem 70 deputados, e outros estados têm 20, 15, 30, e o mínimo que tem são estados como, por exemplo, Sergipe, que tem 8 deputados federais. Não pode ter menos. No mínimo 8, no máximo 70. Ok? Esses deputados vão a Brasília e eles são eleitos proporcionalmente porque eles representam o povo, a vontade do povo. Por isso é de acordo com a proporção de povo que tem em cada estado. Ok? Aí eles vão para Brasília, tem 513, lá eles discutem leis, aprovam, reprovam leis e fiscalizam o presidente. Os senadores, eles representam os estados. O estado mesmo, a unidade federativa. Essa unidade federativa são iguais, são 3 senadores por cada um dos estados. Quando houve o pacto federativo que uniu aí os estados para juntar o que a gente chama de união, que é o Brasil em si, o Brasil é feito pela união dos estados e municípios. Cada estado tem os seus municípios, junta os municípios e os estados e dá o Brasil que a gente tem desenhado hoje. Esse território, esse país maravilhoso que nós moramos. Precisa ser melhor cuidado, mas é um país maravilhoso, uma terra abençoada por Deus. Sim. Esses deputados e senadores fiscalizam o presidente da República, e o presidente da República, por sua vez, que é o chefe do executivo, tem toda uma estrutura para ele poder governar, ele executa as leis nacionais, as leis federais, criadas pelos senadores e pelos deputados federais. Que também é importante, eles também devem fiscalizar. Por isso que quem lembra no processo, por exemplo, de impeachment do presidente Fernando Collor, lá atrás, quem julga para tirar um chefe do Poder Executivo é o Senado Federal, que é a Casa dos Estados. Ali é um misto ali. O Senado é quem abre esse processo de julgamento e apura e faz todo um processo de impeachment. Aconteceu com o Collor, aconteceu também com a ex-presidente Dilma. E, de novo, falando um fato histórico, sem entrar no mérito de ter sido justo ou injusto, não é esse o nosso papel aqui. Houve um processo de impeachment que foi feito pelo Senado e esse papel é do Senado Federal. Por exemplo, hoje se discute muito sobre a intromissão do Poder Judiciário no Poder Executivo e no Legislativo. Costuma-se dizer que o Judiciário está legislando. Quem poderia tirar um membro do STF, por exemplo? Isso é previsto na Constituição. Quem teria que tirar seria o mesmo rito de projeto de impeachment, por exemplo, seria feito pelo Senado da República, pelo Senado Federal, que é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a casa do povo. É lá onde se decidem as leis, onde se estabelece as normas de verdade, é no Congresso Nacional. Então, quando no ano que vem, ano que vem é importante o povo prestar atenção, 5 votos nós vamos dar. 5. E aí, na verdade, são 5, que na verdade são 7, 8 ou 9. Vou explicar. 5, presidente, governador, deputado federal, senador, deputados estaduais, ok? Só que, como você bem disse no começo da nossa live, o presidente da República tem um vice, que recebe o nosso voto. Quando você vai votar, tá lá a foto do presidente e a foto do vice embaixo. Você está votando no vice também. Aquela chapa, sim. E nos estados também tem um vice-governador. Então você vota no governador e no vice, vota naquela chapa. Imaginando sempre que pode ser que aquele governador fale, seja impeachmentado ou sofra aí um problema vital e o cargo fique vago e o vice assuma. Porém, os senadores, apesar de ser um cargo de legislativo, a eleição dele também leva junto 2 suplentes. Primeiro suplente de senador e segundo suplente de senador. Quase ninguém acompanha, quase ninguém olha, mas muitos suplentes assumem o mandato, muitos suplentes de senadores. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo recente também, um senador que faleceu,
o senador Major Olímpio, infelizmente, faleceu. O suplente dele, que as pessoas nunca haviam ouvido falar, inclusive, assumiu o mandato de senador pelo estado de São Paulo. Hoje é senador da República, está exercendo esse mandato lá. Mas era uma pessoa que as pessoas não conheciam. Então, você vê, você tem que prestar bastante atenção, porque tem o primeiro suplente e o segundo suplente de senador. Uma outra coisa importante as pessoas se atentarem. O senador é o único cargo da República que tem 8 anos de mandato direto. Exato. Todos os outros cargos são 4 anos de mandato. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal e presidente da República. Os cargos de executivo, prefeito, governador e presidente têm direito a uma reeleição, ok? Uma única reeleição. Os cargos de legislativo têm direito a determinar inúmeras, infinitas reeleições. Ele pode ficar no poder ad eterno, até morrer. Se ele ganhando de 4 em 4 anos as eleições, ele não é impedido de se recandidatar ao cargo, que é algo também que eu acho bem bizarro na nossa república, o fato de um cara poder ficar lá o tempo que ele quiser, desde que ele seja reconduzido ao cargo reeleito, né, de 4 em 4 anos. Então, esse é um apanhado geral. Tudo isso que eu estou falando para vocês se encontra na Constituição. A Constituição, de novo, o nome está falando. É o ato, literalmente o ato legal, é a lei que criou, que constituiu o Brasil. É ali, nós já tivemos 7 constituições da República, desde o nosso descobrimento, desde a nossa proclamação da República para cá. E essa nossa vigente foi aprovada em 87. E ela passou a vigorar em 88, a gente chama de Constituição de 88, a Constituição Cidadã, é a nossa Constituição vigente. Nós já mexemos, o nosso povo já mexeu na forma de funcionamento do Brasil 7 vezes, e essa última nossa aqui é a que traz tudo isso que eu estou te falando. Na Constituição tem lá qual é cada um dos poderes, o que determina, o que faz o vereador, e mais bem detalhadamente, inclusive, e várias outras questões importantes sobre o funcionamento no Brasil. Era importante que cada um pudesse ter aí uma Constituição, né, de cabeceira. Sim, uma leitura da Constituição. E é interessante você falar isso, volto na analogia até para as pessoas entenderem, o seu livro ele é bem objetivo e traz essa linguagem fácil, apesar de super correta, mas fácil de entendimento, da questão, novamente, do abuso e do despertar. Porque a pessoa, quando desperta, ela tem informação, ela desperta para a situação e ela, como você bem pontuou, se liberta. Ela não se sente mais culpada e ela ganha um poder. Na verdade, ela já tinha esse poder, mas ela não sabia que tinha. Quando ela se conscientiza disso, ela fica mais forte. E aí toma melhores decisões. É como aquela frase, né? Libertei 500 mil escravos. Poderia ter libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos, né? Verdade. Então, você está aí, quando eu disse 15 mil ricados, foi nesse sentido. Quanto mais pessoas estivéssemos pulverizando você com esse trabalho de utilidade pública, que é colocar esse livro gratuitamente, fazer as palestras que você faz, né, ser o CEO da sua empresa realmente divulgando e trabalhando para isso, é importantíssimo. É um trabalho de utilidade pública, né, para que as pessoas se conscientizem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o partido. Aqui eu até fiz uma brincadeira, se o partido fosse bom, seria inteiro, a meu ver, porque ele segrega. Mas falando agora, obviamente, dentro dos seus estudos, do seu conhecimento, o partido, a gente ouve muito falar daquela situação das eleições aqui no país, que a gente sabe que o partido, às vezes, você tem que estar afiliado a um partido, isso é obrigatório, você, para sair candidato, aí, às vezes, sai um candidato que eles ali escolheram e que talvez não fosse o que o povo em si escolheria, vamos dizer assim, né? Entre os próprios partidos tem escolhas. Recentemente tivemos o exemplo do Dória com o Eduardo Leite, e aí o Dória acabou ganhando, dando exemplo ali até da sua terra também. Mas que você vê que talvez, o público vai escolher, mas ele vai escolher já dessa escolha que já foi feita, dessa opção. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha de partido e sobre isso, se de alguma forma já não é vedado à população fazer as escolhas diretas, né? Assim, um pouco mais direta. Bem colocado, bem colocado. Bem, uma ótima pergunta, inclusive. Os partidos políticos, primeiro vale dizer que no Brasil, na minha opinião, tem muito partido político.
ok? Tem muito partido, então a gente se perde numa sopa de letrinhas, acaba não conseguindo entender teoricamente, o partido é um lugar que as pessoas se juntam e se conectam pela ideologia. Olha, o partido tem o seu estatuto, aquele estatuto são as normas e as regras do partido, dizendo que aquele partido acredita que seja melhor para o Brasil. Em tese, as pessoas se juntariam, se agrupariam ali, porque elas comungam daquelas ideias iguais. Na prática, não é bem assim que funciona, porque tirando quando o partido é mais ligado à direita ou mais ligado à esquerda, que fica um pouco diferenciado ali um partido do outro, a grande maioria dos partidos, o cidadão comum não consegue entender ideologicamente qual seria a diferença dele. Então, a gente tem aí mais de 35 partidos no Brasil, é muita coisa para o cidadão discernir sobre a ideologia de fato de cada um deles. E o pior ainda é a prática desses partidos que, infelizmente, nessa lógica do legislativo, na maioria, para mim, o legislativo hoje é o grande câncer de corrupção no Brasil, tá? É o grande foco da corrupção brasileira. Você pode, inclusive, fazer um estudo lá. Se a gente só pegar da Constituição de 88 para cá, 7, 8 presidentes da República, todos eles tiveram problema com o Congresso. Todos eles reclamaram, olha, eu não consigo fazer tal coisa porque o Congresso não deixa. Então, aquela casa ali, ela é bem complexa. E, para mim, na minha opinião, é o grande câncer da corrupção no Brasil. Se o brasileiro não entender que o poder legislativo é tão poderoso quanto o executivo, e a gente vai relegando, elegendo qualquer um, votando de protesto em pessoas que não são capacitadas, ou como você falou, que é importante, a questão do partido. O partido, no Brasil, é obrigatório você se filiar a um partido político para ser candidato. Infelizmente, nós não temos as chamadas candidaturas avulsas, como existem em países como os Estados Unidos. Você quer ser candidato, não se sente representado por nenhum dos partidos, você é candidato sozinho. Vai lá, faz o registro da tua candidatura na Justiça Eleitoral e sai candidato. Aqui no Brasil isso não é permitido. A lei eleitoral obriga todos a se filiarem a um partido político. E aí já começa o jogo, porque às vezes você nem se identifica com o partido, mas como a lei te obriga, você vai lá, escolhe um por algum tipo de porquê, se filia e vai para dentro. Só que as nossas regras eleitorais, e aí por isso que é importante, acho que o cidadão ouve falar de vez em quando sobre reforma eleitoral, a legislação eleitoral vigente no Brasil é mais ou menos assim. Para o cargo de executivo, prefeito, governador e presidente, é o que a gente chama de eleição direta. Você escolhe uma pessoa, vota nela, é ela o mais votado, ganha. Às vezes vai os dois mais votados para o segundo turno, aí tem uma nova eleição, mais votado é eleito. É simples, é fácil de entender. Para o legislativo, não. Para o legislativo é bem complexo, é o que a gente chama de eleição proporcional. Você vota, quando você vota num cidadão, na verdade você está votando no cara e no partido, ou no partido e na pessoa. Então você consegue identificar pelo número do cara qual partido ele é ligado, você vota nele e no partido. Só que para aquele partido conseguir eleger uma pessoa, vamos pegar como exemplo os municípios, mas a regra é a mesma para o Estado e para a União. Para eleger vereadores, o partido tem que atingir um número que a gente chama de número mágico, que é o quociente eleitoral. É um número que só é descoberto depois de abertas as urnas, porque divide-se os votos válidos. Votos válidos é o voto que foi dado a um candidato, você tira do processo os brancos e os nulos. O branco e o nulo realmente não servem para absolutamente nada. Você tira aquilo, pega os votos que foram dados a candidatos e divide pelo número de cadeiras disponíveis naquela Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou no caso das vagas de deputados federais de cada estado. Então, por exemplo, São Paulo, você teve lá um número X de votos válidos, você divide por 55, que é o número de vagas no Legislativo Municipal, vai chegar num número, que a eleição passada foi em torno de 100 mil votos, para arredondar aqui. A cada 100 mil votos que o partido tiver, somado os votos de todos os candidatos daquele partido, soma o voto de todo mundo, sem olhar quem. Deu 100 mil votos? Deu. Esse partido tem direito a uma cadeira. Aí você olha lá para dentro do partido mais votado é o vereador eleito. O que isso acontece? Acontece duas situações extremamente bizarras com essa questão do voto proporcional. A primeira delas, tem cara que é muito bem votado, mas que não é eleito.
Eu vou dar dois exemplos aqui, partido A e partido B, ok? Pegando a Sim. cidade de São Paulo como exemplo, que o quociente eleitoral foi 100 mil votos, só para arredondar. O partido A teve 98 mil votos que foram dados. Somou o voto de todo mundo aqui no partido A, deu total 98 mil votos, ok? Com um quociente de 100 mil votos, esse partido não atingiu o mínimo do quociente. Ele não vai ter nenhuma cadeira na Câmara. Aí a gente olha para dentro desse partido A e um único candidato aqui dentro teve 50 mil votos. Só ele. O povo gostou dele, ele era o cara, 50 mil votos. Mas como o conjunto partidário não fez o quociente eleitoral, ele não vai ser eleito, com 50 mil votos. Vamos para o partido B. Imaginamos que esse partido B aqui, somado o voto de todos os candidatos a vereador, teve 101 mil votos, ok? Esse partido tem direito a uma cadeira. Aí a gente vai olhar para dentro desse partido, o mais votado desse partido teve 12 mil votos, por exemplo. Esse cara de 12 mil votos vai virar vereador e o cara de 50 mil votos do partido A não vai. E a representatividade desse cara de 50 mil votos é muito maior do que aquele de 12. Essa é uma aberração desse sistema proporcional. E tem uma outra aberração que as pessoas talvez estejam um pouco mais familiarizadas, que é o tal do puxador de voto. O que acontece? Alguns partidos políticos escolhem personalidades não pela sua capacidade de administração, não pela sua formação acadêmica, nada disso, porque são conhecidas já do público, ou às vezes elas são caricatas. Eu não quero citar nomes, mas aqui no estado de São Paulo nós tivemos um palhaço, literalmente um palhaço de circo, que se candidatou e na própria eleição ele falava assim: eu não sei para que serve um vereador, eu não sei para que serve um deputado federal. Você vota em mim, quando eu chegar lá eu vou te contar para que serve um deputado federal. Esse cara teve mais de 1 milhão de votos. Obviamente, nitidamente, um voto de protesto. Ok? Sim. Porém, quando ele fez... A lógica daquele quociente eleitoral é a mesma para deputado federal, tá? Eu estou dando só um exemplo de deputado federal, mas é a mesma coisa no estado e no município. Tem um puxador de voto, o cara que fez 1 milhão de votos, nessa eleição, o quociente eleitoral para deputado federal, acho que era 300 mil votos, se eu não estou enganado. A cada 300 mil votos, o partido fazia um deputado federal, ok? Aquele cidadão sozinho, ele teve 1 milhão, vamos supor que tenha sido 1 milhão e 200 mil votos, ele fez 4 quocientes eleitorais, um que serviu para ele próprio e outros 3 que dentro do partido dele, bastasse que essa pessoa tivesse um único voto, ela seria eleita deputada federal. Isso aconteceu lá atrás, inclusive, com o doutor Enéas, que já é falecido, que ele fez deputados federais com 290 votos. Porque ele teve 1,5 milhão de votos, ok? O quociente eleitoral à época, acho que era 200 e poucos mil votos. Então, o partido dele teve direito a 4 cadeiras, a dele, e outros deputados com 290 votos, 400 votos. Quando, de outro lado, candidatos a deputado que tiveram 50, 60, 80 mil votos, não entraram, não representaram a população. Isso são casos também bem bizarros, são bizarrices do nosso modelo eleitoral, que pode ser revisado, ok? Basta que os deputados e senadores queiram mudar o sistema eleitoral. E, de novo, o problema é no legislador, o problema está lá onde criam as leis. O poder legislativo no Brasil, Rose, ele é relegado, as pessoas não entendem. As pessoas não sabem para que serve. Elas acham que o poder legislativo, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, é tipo um despachante. Alguém que a gente vai lá pedir alguma coisa, esse cara pega o nosso pedido e vai lá para o governador, para o presidente, para o prefeito, para despachar aquele pedido ali. Mas não é isso. Esse cara é pago, muito bem pago para os padrões nacionais, ok? Para desempenhar uma função. Essa função é a de fiscalizar e de propor novas e leis modernas para a nossa sociedade funcionar. Infelizmente, isso não vem acontecendo da melhor maneira. Por outro lado, o cidadão também não cobra porque ele não sabe, na maioria das vezes. Ele está preso nessa prisão
que cobrar, ele não tem a informação, Ele ele não não tem tem o informação, conhecimento. exatamente. É o que você está fazendo brilhantemente com o seu livro. Quero agradecer aqui, obviamente, as pessoas que estão conosco, a Samantha Di, que está aqui comentando conosco, fez nossa conexão também, né? O George Robert, aqui também agradeço novamente, que é um querido que nos acompanha. A Vilma Dias, a Vilma Cabral, o Renê Pegadinha, que também fez live conosco, é um artista, Léo Dayon, um cantor maravilhoso, Renato Chocair, um querido ator maravilhoso, com filme que está aí concorrendo, que vai estar agora no TCM esse mês. Ele escreveu aqui alguma coisa, é um amigo maravilhoso, também nos acompanha e está aqui, ele gosta desse assunto, inclusive. Ó, boa noite, minha amiga querida, parabéns. Sempre, figurino já diz muito, ele é muito engraçado. Realmente eu coloquei aqui os irmãos Metralhas e qualquer O figurino está dizendo semelhança. bastante mesmo. Na verdade, eu ia até vir com uma algema, mas aí eu falei, não, aí vai ficar muito, né? Mas assim, é a intenção e a vontade que a gente tem, tendo esses esclarecimentos, e volto a falar, Renato, depois vê a entrevista desde o início, que é maravilhosa, e você vai gostar, eu tenho certeza disso. Também, quem não viu, o pessoal também pulverize depois. É um livro de utilidade pública. O Ricardo, ele disponibiliza e vai dar o site novamente, gratuitamente. Ele quer levar informação. Eu até brinquei, fiz primeiro uma analogia com a questão de abuso, porque não deixa de ser os abusos políticos com as suas falácias, o povo, por outro lado, com a sua falta de conhecimento, cai nessas ilusões, nessa verdade, nesse concerto ilusório que não existe, né? E está sempre sofrendo esse abuso de forma reiterada. Ainda que, aí, claro, vem uma pessoa, mostra isso para nós, vem se despertar e a pessoa se sente liberta, é o que eu disse, e acho interessantíssimo que todos tenham esse conhecimento. Muitas vezes comentamos aqui que nem o candidato sabe o que ele vai fazer, ele promete, ele não sabe nem o que pode e o que não pode. E o sistema é tão corrompido, no sentido da palavra mesmo, que as pessoas se juntam depois que tem o cargo que é dado por nós, o mandato que é dado por nós. É como se fosse, por exemplo, eu sou advogada, se alguém me dá uma procuração, eu sou instrumento daquela pessoa, daquele cliente. O dia que ele quebrar a confiança, ele não quiser mais, eu não sou nada. O político, guardado as proporções de prazo, que ele vai ter um mandato a cumprir, é mais ou menos isso. Nós damos o nosso poder para eles, né? E a nossa Constituição é clara em dizer que o poder emana do povo. Mas isso fica não aquela coisa do povo nas ruas e naquela situação de comoção que muitas vezes não chega a lugar algum, porque as pessoas não entendem e não têm o conhecimento do que realmente deve ser feito para retirar, para cobrar e para não votar de novo. Porque eu acho que a nossa luta também é essa coisa do erro reiterado, né? Abusou, mentiu e depois tem lá uma chance porque o pessoal não tem memória. Eu acho que tudo faz parte da educação, agora falando do bem do seu livro, política. Então, se todos tivéssemos uma educação política à altura, uma educação em primeiro lugar, né, à altura, e depois Verdade. uma educação política, seríamos menos enganados. E eu acho que o povo ele se sente culpado por colocar aquele cidadão lá que nos representa e depois vai cobrar como, tirar como, e fica aquela dúvida genérica, né? Você falou bem em questão do partido, eu realmente digo que não gosto porque, repito, se ele fosse bom ele era inteiro, não segregava nada, é a minha opinião. Não sei o que você pensa, se tem mais alguma informação, até porque o papo é ótimo, a gente tem que encerrar, mas eu quero deixar também gravado. O que você pensa de uma candidatura avulsa, por exemplo, se você acha que seria viável no país? E se tem mais alguma informação, porque eu quero que você fale novamente o seu site, eu mesma vou também colocar lá, e se tem um livro físico a ser adquirido, porque a gente gosta, eu, por exemplo, eu leio esse que você disponibiliza, o e-book e tal, mas eu ainda sou arcaica e adoro, sou apaixonada pelo livro físico. Então, não sei se você já disponibiliza e como é a questão do seu sistema de palestras, hoje já saindo dessa questão de pandemia, porque eu imagino que você tenha feito muita coisa online, né? Live, como estamos aqui, mas se isso é possível para levar um número maior de pessoas esse conhecimento e tentar pulverizar, né, Ricardo? Para vários Ricardos aí, para ajudar a gente, né? Então, Verdade. fale, por favor, seu site, suas redes sociais, para o pessoal seguir você também. Eu também vou publicar ali com o seu livro e para a gente fazer o mais, a nossa parte, né? Somos um grãozinho de areia, mas vamos fazendo cada um a nossa parte. Queria que você falasse sobre a candidatura avulsa, o que você pensa, se tem algum tópico também que você queira falar, e aí sobre as suas redes sociais e o seu site novamente. Legal, eu acho que a candidatura avulsa seria uma boa, sim. Primeiro porque ia deixar opção de um cidadão que não está se sentindo representado por essas
sopa de letrinhas que são os partidos políticos, ou a maioria esmagadora dos partidos políticos aqui. Então, seria uma forma do cara falar, olha, eu tenho meu pensamento, acredito nisso, quero ser candidato. É óbvio que a estrutura toda é montada para o partido, mas poderia sim, por que não? Eu sou contra essa lógica da proibição na maioria das vezes. O cara quer ser candidato livre, avulso, que seja. Se puder contribuir, ao longo do processo pensaremos isso. Eu sou a favor. Estados Unidos funciona bem, não vejo por que aqui não funcionar. Aqui não tem, porque se tem medo de perder o poderio dos partidos políticos. E a gente tem caciques nos partidos políticos que muitas vezes, né, vivem do partido político, infelizmente, no Brasil. O que eu gostaria de falar antes de dizer o site aqui, falar do livro físico, o que o povo tem que entender é que o povo manda. Nós temos, quando a gente contrata um político, é um contrato de 4 anos. Depois de 4 anos, esse contrato se encerra. Aí esse cidadão olha para a gente e fala, olha, eu fiz esse serviço bem feito, quero ser reconduzido por mais 4 anos. É uma prestação de serviço que não vem sendo bem feita no Brasil, infelizmente. Em todos os municípios brasileiros, nós temos prestadores de serviços, vulgo, político, que não estão entregando o produto que eles venderam para a gente quando a gente contratou. Né? É muito fácil. Depois de 4 anos, simplesmente não vote, não recontrate esse cidadão. Porque é isso que nós estamos fazendo. Contratando pessoas, pagando para elas ao longo de 4 anos. Elas não estão entregando o produto que prometeram para a gente que iam entregar de serviço. E depois a gente acaba reconduzindo muitas vezes essas pessoas por qualquer questão que seja. Então, não vamos reconduzir. Vamos dar oportunidades para pessoas novas e, de novo, pessoal, a administração pública, assim como a medicina, assim como o direito, a advocacia para quem exerce o direito, por exemplo, são temas específicos. Não adianta você querer ter um problema jurídico e vai procurar o seu Manuel da padaria, por exemplo, o seu Antônio, que trabalha... Ele faz muito bem pães, bolos, que é a profissão dele, ótima, maravilhosa, que serve para nos matar a fome. Agora, se eu tenho um problema jurídico, não adianta eu ir na padaria. Assim como não adianta eu querer um bolo no açougue. Ok? Não adianta eu ter um problema cardíaco e ir para você, que é advogada. Cada um no seu lugar. A administração pública exige habilidades e competências específicas para a administração pública. Não adianta o cara falar, eu sou administrador de empresa. Que bom, administre a sua empresa então. Na administração pública são outras normas, outras regras. Se você quer entrar aqui, então conheça dessas regras para quando você ser eleito, você já desempenhar o trabalho para o qual você vai ser pago. Isso é muito importante. Olha, e Ricardo, deixa eu só te interromper para falar uma coisinha. Tem pessoas e tem candidatos que não administram corretamente a própria vida, no sentido de saber o que vai fazer com o seu dinheiro, com as suas situações, né? Mas que é o nosso dinheiro. Então, eu penso que já é um alerta, né? Vamos também colocar sinais, né? É a pessoa que quer o cargo para ter os benefícios, para ter as mordomias e para não respeitar nada e nem ninguém. Isso a gente já sabe, de cor e salteado. Então não precisamos mais disso. Mas pode falar agora, só quis fazer esse adendo. Muito importante, diga-se de passagem, muito importante. No site www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br tem lá logo de cara, faça o download do e-book gratuitamente, mas se ele descer um pouquinho no site, tem a opção dele pedir o livro físico. Aí existe uma cobrança, a editora, que é a Pod Editora, inclusive agradeço o pessoal da editora aqui por ter confiado no nosso trabalho e tal, que comercializa o livro por lá, mas também acho que é R$29 o livro, é mais o custo da produção do que qualquer outra coisa. Eu chamo a atenção das pessoas para o digital e para o gratuito justamente por isso, porque o que eu quero é que as pessoas, às vezes a pessoa, nesse momento de pandemia, nessa dificuldade, tem ali a dificuldade dos R$29, não seja por isso. Ela tem que ter o conhecimento, e o conhecimento ela tem no e-book gratuitamente. Se tiver, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é @RicardoRousoficial. Qualquer dúvida que você tenha sobre o seu município, sobre a sua realidade, ou que não ficou bem esclarecida aqui, porque afinal de contas o tempo é curto e o tema é bem vasto, pode me chamar no direct, vai ser um prazer poder responder e tirar as dúvidas das pessoas com relação a esse tema de administração pública, qual é o papel de cada um, o que faz o quê. Estou à disposição da população para isso. Esse é um propósito que eu tenho pessoal, tenho a minha empresa, os meus negócios aqui.
e quero realmente contribuir com o meu país, ensinando e ajudando as pessoas a entenderem melhor sobre o funcionamento da máquina pública, ter um pouco mais de educação política. Esse é o propósito que eu escolhi para mim e que eu posso fazer. E o livro é uma dessas contribuições. Eu tenho gravado alguns vídeos, tem um canal no YouTube que chama Ricardo Rose também, pode procurar lá. E lá eu estou tentando pegar partes do livro e transformar em vídeo, que é uma linguagem moderna, mais fácil. Então lá eu vou explicar para que serve o vereador, só o vídeo do vereador, o vídeo do deputado estadual, o vídeo do governador e assim sucessivamente, para que a gente consiga levar essa mensagem de educação política para a nossa população. No livro não tem nada de partido, não tem nada de ideologia, não tem esquerda, não tem direita. Eu costumo dizer o seguinte: o cidadão é de esquerda, ele está sendo enganado por político, ele é de direita, ele está sendo enganado por político, ele é de centro, como costumam dizer que tem o de centro, ele está sendo enganado por político. Não importa. No Brasil, o cara está sendo enganado por político, tem que deixar de ser, tem que se libertar. E eu gostei muito da tua fala sobre abuso, porque na verdade é isso mesmo. É um abuso que os políticos mal intencionados cometem com a população. É uma inversão de valores que já diz tudo. Aliás, eu quero registrar aqui, eu não falo, o pessoal que me segue sabe que como eu te digo, né? E te disse desde o início, eu valorizo a arte, a cultura, toda forma de informação que se traz ao público. Você tem um trabalho de utilidade pública, vou repetir isso com muito orgulho, e por isso eu trouxe, porque não se trata aqui de falar de A, de B, eu até brinco, falando novamente do partido, falando da situação, e quando dizem isso, você é de direita ou de esquerda, eu falo, querido, nós somos o centro das atenções, porque o povo tem que ser o centro da atenção. Exato. Então você não tem que ser de lá nem de cá, você tem que ser o todo em prol do nosso país e do que faz bem, né? E a gente defende, claro, o melhor para nós, para os nossos filhos, né? A educação, arte, cultura e tudo que forma cidadãos para que eles não sejam obrigados a acreditar. Eu digo isso para os meus filhos, estudem, tenham informação, tenham conhecimento, que é a base, que são a base de tudo. Por quê? Você não vai ser obrigado somente a acreditar no que os outros dizem. E político é exatamente isso. Se você tiver o conhecimento, a arma e a informação, você vai se libertar. É o despertar, como acontece em todo abuso. E para mim é realmente um abuso, é uma falácia de quem não tem conhecimento. Quem tem conhecimento sabe o seu pensar, tem o poder nas mãos, sabe o poder que tem e não cai em qualquer conversa. Então, eu acho realmente importantíssimo o seu trabalho, você está de parabéns, o nome do livro é inusitado, chama atenção, porque todos nós queremos saber. E por isso eu fiz analogia, tomei liberdade de fazer analogia ao abuso, porque não deixa de ser, se você pegar, tem todas as conotações, e tem uma chave que é igual, é exatamente que a pessoa, tendo conhecimento e informação, ela desperta, ela sabe, descobre o poder que ela sempre teve, mas que ela não tinha ciência disso, e que a chave, paradoxalmente, está na mão dela. Né? A saída disso tudo está na mão dela. Então, assim, o livro, o seu propósito, a sua missão é linda e que tomara que você consiga levar isso e o que eu puder contribuir para levar cada vez mais para o número de pessoas, para que a gente mude aí a nossa engrenagem em favor do que é melhor para nós, que nós somos já muito massacrados, muito sacrificados. Né? Muito então, mesmo. Eu tenho te agradecer, eu espero que todos tenham curtido, né? Agradecer a Samantha também, o pessoal que aqui que nos acompanhou. Quem não conseguiu assistir, vamos pulverizar essa live do Ricardo, que, como eu disse, é de utilidade pública, e você é um estudioso disso, eu só tenho a te agradecer. Né? Então, gratidão, me traduz pelo seu trabalho em prol da nossa população, em prol de todos os cidadãos brasileiros. Tá? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que você está dando, isso é importante, a gente levar realmente a um trabalho de formiguinha, de um a um, para que as pessoas tenham mais educação política. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de poder falar para o teu público, na tua live, enfim. Estou à sua disposição para o que você precisar, qualquer um de vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir nessa live aí na posteridade. Me chame no direct, no Instagram, estou à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada, querido. Sucesso sempre. Continue levando e cumprindo a sua missão. Você daí e eu daqui, a gente vai conseguir alcançar o maior número de pessoas. Beijo para você. Beijo a todos. Querida Valéria Inácio, que entrou aqui. Valéria, chama o Ricardo para a coletiva. É maravilhoso o tema dele. Nós, como jornalistas, fazemos uma coletiva de imprensa e a Valéria é que coordena. Valéria, chama o Ricardo, se vocês ainda não tiveram oportunidade, que o tema dele é fantástico. Fala lá com o Omar. Cíntia Menezes, também minha querida jornalista.
leve consigo aí o nosso querido Ricardo, amigo do nosso Jorge Roberts, querido. Renato, um querido beijo. Nosso querido Jorge aqui também, aqui faz apologia a esse trabalho, e nós vamos carregando e fazendo cada vez mais e montando essa corrente aí em prol do nosso país. Obrigada, Ricardo. Vai dar tudo certo. Vai dar sim, se Deus quiser. Obrigado. Ano que vem é eleição, hein? Ligado no livro de Ricardo. Beijo, querido. Obrigada. Beijo, querida. Boa noite.